Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Terceira semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas, e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Enquanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. A parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje se situa num contexto muito específico. Jesus sobe para Jerusalém com seus discípulos. Jerusalém é o local da rejeição de Jesus, local onde ele vai ser condenado e levado à morte. Então, ele tem consigo a experiência de rejeição da aristocracia de Jerusalém. Esse grupo se incomodava com o ministério de Jesus lá na periferia da Galileia, pelo fato de ele passar pelas cidades ensinando. E ensinava coisas contra o templo, contra as sinagogas e contra alguns costumes. Na parábola que Jesus conta, ele diz que um rei
deixou seu filho para reinar, e o filho foi recolher os bens dados para os empregados. Os 2 primeiros renderam bem aquele dinheiro confiado pelo patrão. O último ficou com medo e escondeu aquela quantia. A parábola no Evangelho de Lucas se assemelha muito com a parábola dos talentos que escutamos na liturgia de domingo. Aqui, em Lucas, ela é mais explícita e mais detalhada. Lucas fala contextualizando a rejeição dos judeus e mais ainda com a proximidade de Jerusalém, consequentemente de sua morte. Então, o Evangelho de hoje nos convida a pensarmos nos bens que recebemos e a participação que temos que ter na realeza de Jesus. Ele quem nos encontra e nos convida ao seguimento. Ele que caminha à nossa frente, nos guiando. Ele que nos inspira para termos a coragem da resposta ao seu reino. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.